Bom dia, meus irmãos. É uma grande honra para mim poder estar aqui refletindo sobre o ministério de Jesus. E, na verdade, hoje nós vamos ocupar a nossa meditação a respeito da estação atual da qual nós estamos vivendo, segundo o calendário litúrgico cristão. Nós estamos no momento da pós-Epifania. Mas para que a gente venha compreender melhor o que é essa estação após a Epifania, é necessário que a gente relembre então o que é celebrado na Epifania, né? E a Epifania é o momento do qual nós celebramos o ministério de Jesus, desde o momento entre a manjedoura até chegar à cruz, pregando o Evangelho, operando vários milagres, fazendo várias curas. E pensando a respeito disso, esse momento após a Epifania é o momento que nós, como irmãos e como cristãos, estamos refletindo também nesse ministério. A Epifania ela aponta muito para aquele momento bem distinto que é o do batismo, onde a gente vê a manifestação trinitária belíssima ali, onde o Pai está dizendo que o Filho está ali sendo batizado, é o Filho amado em quem ele se compraz, e o Espírito Santo também vai aparecer nesse momento. E agora, após a Epifania, nós refletimos sobre esse ministério e nós discernimos a respeito dele. Tem sido uma experiência muito boa para mim fazer o uso do lecionário e meditar na disposição do tempo, na disposição das estações como cristão. Nós estamos muito mais acostumados a lidar com feriados, né? Como a Paixão de Cristo, a Páscoa, Carnaval, e às vezes a gente não percebe a relação que eles possuem com a própria Escritura. E meditando agora um pouco a respeito desse ministério de Jesus, ele dura mais ou menos em torno de 3 anos. Então são 3 anos que o Cristo vem anunciando o ano aceitável do Senhor, pregando a boa nova, anunciando o reino de Deus que estava próximo e operando para isso milagres. E é bem importante deixar aqui bem claro de que ao Jesus realizar milagres, não tinha em vista vir acabar com a pobreza do mundo. Ele não veio para fazer com que todos os cegos ele viessem a ver, mas ele faz todas essas curas, ele opera esses milagres para que isso apontasse para algo que era muito maior, que era a mensagem da qual ele carregava. Então ele foi enviado pelo Pai com uma mensagem muito importante. Porém, havia uma expectativa, sobre a vinda desse Messias, de que ele haveria de ser um grande libertador político. Então, diante da opressão que todo o povo judeu estava sofrendo ali por Roma, não é difícil imaginar quantos males, não apenas pelos impostos, mas coisas que eles estavam sofrendo, e a expectativa de que o Messias viria e o reino seria inaugurado, finalmente os judeus seriam livres e possuiriam então a tão desejada terra prometida. Porém, Jesus, ele quando vem anunciando o reino, o seu reino não é desse mundo. E a sua própria natureza, o seu próprio reinado não é daqui, mas é de outro lugar. Então, muitos judeus, eles ficam frustrados, os fariseus e tantos escribas, eles acabam rejeitando esse ministério de Jesus. Mas a gente pode pensar sobre seus discípulos. Seus discípulos estavam caminhando com ele ao longo desses 3 anos. Se os fariseus tiveram um contato do qual eles rejeitavam muitas vezes a mensagem, seus discípulos não. Eles estavam caminhando, sempre prontos, ouvindo todos os seus ensinamentos. Vendo essa manifestação milagrosa, como a multiplicação de pães, por exemplo, vendo Jesus ordenando, e mar e vento lhe obedecendo. Então, os discípulos tiveram um contato muito próximo a Cristo, justamente por serem seus discípulos, estavam com Cristo durante a celebração de um casamento, estavam com Cristo quando ele operou vários milagres. E aí a gente pode pensar assim, bom, por eles serem homens que estavam tão próximos ao ministério de Jesus, ouvindo constantemente a sua palavra, deveriam minimamente ser aqueles que mais entendiam daquilo que estava acontecendo, que mais deveriam compreender o que Cristo estava fazendo. E eu quero convidar vocês agora a abrirem as suas Bíblias em Marcos,
Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Do 10 ao 12, vai dizer assim, Marcos 4, do 10 ao 12. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Jesus disse a eles: a vocês é dado a conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Só o verso 13. Então Jesus lhes perguntou: se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as outras? Jesus, então, tem por objetivo estar ensinando as parábolas, justamente cumprindo aquilo que foi profetizado por Isaías. E ao estar fazendo isso, existem pessoas das quais foram eleitas para compreender aquilo que era pregado a respeito do reino de Deus. E os seus discípulos, a quem sim, eles deveriam compreender toda a natureza das parábolas, eles não conseguiam compreender o ensino de Jesus. Mesmo que isso tivesse sido uma incumbência dada a eles, mesmo que eles tivessem essa possibilidade de compreensão. Um segundo aspecto, e a gente pode avançar um pouquinho, agora Marcos capítulo 6, Marcos 6, do versículo 49 ao 52, diz assim: eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Talvez a gente pense assim, pregação por meio de parábolas, talvez fosse realmente muito difícil para aqueles pescadores serem alcançados, mas eles também não conseguiam compreender a realização dos milagres, ao ponto deles terem confundido Cristo como se fosse um tipo de fantasma, e não era. Mais um versículo também dentro de Marcos, capítulo 8, e eu selecionei todos em Marcos para facilitar a nossa abertura de Bíblia. Marcos 8, do 31 ao 33, vai dizer assim: então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, que depois de 3 dias, olha, preste atenção, ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Mais uma vez a gente vê de que os seus discípulos não conseguem também compreender a missão de Cristo, mesmo ele proclamando de maneira bem clara: eu devo padecer, eu devo morrer, eu devo ser rejeitado, mas em 3 dias eu vou ressuscitar. Ainda assim, um discípulo, Pedro, por sinal, ele decide repreender, por ele não compreender essa missão que Cristo tinha. E por fim, Marcos capítulo 9, do 2 ao 8, nós temos o cenário da transfiguração. Vai dizer assim, Marcos capítulo 9, do 2 ao 8. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a sós, a um alto monte.
e Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes, de um branco muito intenso, como nenhum lavadeiro no mundo as poderia alvejar. E lhes apareceu Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabiam o que dizer, por estarem eles apavorados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. Os discípulos também não conseguiram compreender a natureza de Cristo, mesmo essa não tendo sido a primeira vez que o Pai se manifesta, dizendo de que Jesus era o seu Filho amado. Nós podemos perceber que ao longo dessa trajetória de 3 anos, os discípulos não conseguiram compreender então esses 4 pontos: o ensino de Jesus, os seus milagres, a sua missão e a sua natureza. Por isso não é de se estranhar que após a morte de Jesus, os seus discípulos então eles acabam se afastando. A gente vê também no caminho de Emaús aqueles outros discípulos, não os que faziam parte dos 12, mas eles também estão bastante entristecidos. Parece que ninguém conseguiu discernir de fato o que aconteceu ao longo desses 3 anos. E a respeito disso, tem um teólogo americano, o Grant Osborne. Ele vai fazer um comentário que eu achei bastante pertinente trazer para vocês. A falta de compreensão acerca da pessoa e do propósito de Jesus levou os discípulos a olharem para si mesmos e não para Deus. O fato é que um coração endurecido cega os olhos. Eles viram os milagres de Jesus, mas não entenderam em seu coração as suas implicações. Somos de fato muito diferentes deles? E aí cabe agora um momento de reflexão. Mesmo tendo contato com o ensino de Jesus, vendo os milagres, a gente vê que eles não conseguiam compreender. Existe ali a primeira multiplicação de pães, e perto da segunda multiplicação, quando vai acontecer, os discípulos estão ali sem saber muito o que fazer. A gente vê um Pedro também que está aterrorizado com essa visão gloriosa de Jesus na transfiguração, sem saber o que falar. Será que somos diferentes deles? E por eles não compreenderem e não discernirem esse ministério, isso fazia com que eles olhassem para si mesmos. E quando eles olhavam para si mesmos, eles respondiam de uma maneira inapropriada, como é Pedro repreendendo Jesus por dizer aquilo que ele deveria fazer. Pensando nisso, nós de maneira bem semelhante, achei isso interessante, estamos completando aí 3 anos de ministério na Igreja Batista do Discipulado. Como temos discernido aquilo que tem sido ensinado aqui nesse culto? Como temos servido nessa igreja e de que maneira tem sido afetada a nossa consciência? Pois se não temos meditado a respeito da obra de Jesus, se não temos meditado na sua natureza, podemos estar no piloto automático, fazendo as coisas sem discerni-la. Vindo aqui, realizando o catecismo, dando estudos, limpando a igreja, cumprimentando os visitantes, pregando, fazendo discipulado, porque é o que se tem que fazer, mas sem necessariamente compreender que é para isso do qual Cristo nos vocacionou. E o meu desejo é que nesse momento, após a Epifania, isso não se perca da nossa mente, isso não passe despercebido por nós, essa reflexão, como eu tenho vivenciado a missão de Jesus nessa terra, como eu tenho me colocado à disposição para servir os meus irmãos. Será que é compreendendo que foi para isso que o Senhor me chamou das trevas à luz? Como eu tenho trabalhado na minha vida ordinária, não só aqui no contexto da igreja, mas vamos pensar como eu tenho exercido o meu serviço,
É unicamente porque eu tenho que acordar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ajudar dentro de casa, eu tenho criança para criar? Ou será que eu estou meditando a respeito dessa obra? E para finalizar, o teólogo batista Robert Webber, ele vai comentar a respeito da Epifania. Uma espiritualidade de Epifania não é apenas Cristo em nós, mas Cristo sendo revelado a outros por meio de nós. Assim como Deus foi manifestado em Jesus Cristo, Cristo é manifestado ao mundo por meio da igreja. Que o nosso olhar não esteja para as nossas incapacidades. Jesus sabia exatamente quem ele estava chamando quando elegeu os 12. Jesus sabia quem Pedro era quando o elegeu. Jesus sabia exatamente a natureza. Se os discípulos não tinham compreendido e eles não compreenderam quem Jesus era, Jesus sabia claramente quem ele era, o Filho de Deus e o eleito, aquele que deveria proclamar a boa nova do reino. E que nós venhamos a não olhar para nós mesmos, mas a olhar para esse santo chamamento, essa grande comissão, e a cumprirmos esse chamado, para que o mundo veja a Jesus Cristo. Tal como Jesus Cristo testemunha então o Pai e a vontade do Pai, nós, queridos irmãos, como igreja, fomos chamados para testemunhar de que Jesus Cristo, ele veio e ele vai voltar. E na sua segunda vinda haverá juízo, e aí já não mais haverá tempo. Hoje é o tempo de pregarmos o Evangelho. Hoje é o tempo de vivermos. Não há mais tempo para não compreender e para não discernir a missão. Nesse momento eu quero orar com todos vocês.